Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém. Podem se assentar. O título da mensagem de hoje é Não Basta Ser Herdeiro. E o que Deus vai direcionar a gente nessa palavra hoje é sobre o tempo de maturidade na presença de Deus. Então, Gálatas 4, ele deixa bem claro que, embora o filho seja herdeiro, ele pode ter uma herança gigantesca, ele pode ser bilionário, pode ter terras, carros, pode ter todos os bens. Mas, se ele não atingir uma idade, uma maturidade, ele não tem diferença alguma do escravo. Então, Gálatas, ele é muito claro em falar isso, que éramos escravos, mas Cristo, ele nos libertou da escravidão e nos fez um motivo de adoção. Então, nós fomos adotados, nós fomos chamados segundo um propósito na presença dele. Eu fui dar uma lida, em algumas dicionário, uma revista. A revista Exame, ela publicou assim: a maturidade para homens começa aos 43 anos. Eu achei meio muito, Eu acho que eu estou bem longe de ser maduro segundo a Exame, Ainda tem um tempinho aí pela frente. Só que as mulheres, na faixa dos 32, eu achei um pouco feminista, Assim, por que a mulher amadurece tão mais jovem assim, E o homem? Porque, segundo o dicionário, olha o que significa maturidade: estado do que atingiu o seu desenvolvimento completo, maturidade comportamental, mental, espiritual e etc. Então, seguindo a ideia da revista, uma mulher com 32 anos, ela está na sua plenitude já. Ela já conseguiu completar o seu caráter, ela conseguiu completar o seu nível de comportamento, o seu nível mental. Mas o homem não, o homem demora mais a amadurecer mesmo, é verdade. Então o homem aos 43. E um dos significados também de maturidade é a melhor parte. É quando a pessoa está vivendo na sua melhor fase. A árvore, ela atinge maturidade quando ela gera frutos bons. Então a maturidade, ela é o momento onde a gente começa a dar frutos, onde o nosso fruto começa a ter sabor. E uma diferença é que muitas vezes a gente pensa na maturidade muito ligada à idade. E por isso eu trouxe esses aspectos de idade. Mas, se a gente parar para analisar, Jesus, ele não chegou à maturidade. Jesus, ele viveu até os 33. Mas com 13 anos, Jesus já era maduro. Então a maturidade, ela não está diretamente ligada à idade. E o que leva a gente a olhar para uma pessoa e falar: não, aquela pessoa ele é madura. Não, o Tiago ele é maduro. Não, o Tiago é menino de tudo. O que geralmente a gente leva para julgar uma pessoa sobre a maturidade que ela tem?
é aquilo que ela transmite de responsabilidade, de segurança, aquilo que ela consegue te passar de verdade. Então, eu escrevi que tem uma pequena diferença entre meninos e homem, mulher, menino e homem, mulher, menina e mulher, isso. O menino, eles fazem o que querem. Quando não dá certo, eles dão birra, eles se jogam. Isso vai amadurecendo até chegar ao homem. O homem, ele já não faz o que ele quer. Ele faz o que precisa ser feito. Cristo, ele não tinha, a palavra fala que ele não tinha por usurpação ser a Deus. Ele se esvairiu disso, ele se limpou de tudo isso. Ele veio como homem. Será que ele queria viver aquilo? Será que ele queria morrer na cruz? Sendo que quando ele está chegando próximo da cruz, ele pede: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Um homem, ele não faz o que quer. Ele faz o que precisa ser feito. Uma mulher, ela não faz o que quer. Ela faz o que precisa ser feito. Uma mulher que quer edificar o lar, ela sabe o que ela tem que fazer dentro de casa para edificar o lar. Isso não quer dizer que ela quer fazer aquilo, não quer dizer que ela gosta de fazer aquilo, mas como mulher madura que ela é, ela vai ter todas as artimanhas, toda a forma dela, todo o intelecto para edificar o lar. E um outro ponto que diferencia muito entre maturidade, entre a criança, entre o menino e o adulto, é que a maturidade, ela nunca vai perguntar o porquê de uma situação onde Deus te colocou. A maturidade, ela sempre vai perguntar: para que Deus me colocou nessa situação? Porque quando a gente tem um nível de maturidade em Deus, a gente entende que eu estou naquilo dali porque Ele me colocou. Então eu não tenho que ficar questionando por que eu vim parar aqui, por que isso, por que... É simples, quando a gente está liderando uma empresa, um grupo, a gente sempre tem esse problema. Várias pessoas chegam reclamando. Todo mundo reclamar é bom, todo mundo consegue reclamar. Mas ninguém chega com uma solução. Então todo mundo chega com um porquê. Por que está acontecendo isso? Por que fulano chega a tal horário? Mas ninguém chega com para que ele chega nesse horário? Tem alguma coisa diferente que ele faz que eu preciso fazer para chegar nesse nível? Para chegar nesse cargo? Então muitas vezes a gente olha o porquê, mas a gente se esquece de perguntar para que Deus me colocou neste lugar. E a questão do para quê, ele vai levar a gente a entender que as marcas geradas em nós são necessárias para que possamos curar a outros. Da forma que a gente é marcado por Deus, nós somos usados por Ele. Davi, ele era um pastor. E como pastor, ele pastoreava. Então, quando ele vai se afeiçoar a Deus, a presença de Cristo, a Deus, ele traz os salmos falando que Ele é o meu pastor. Porque era isso que ele vivia. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai me fazer repousar nos pastos verdejantes. E ele entende que da forma que ele cuidava das ovelhas, o pastor dele vai cuidar dele. Então, ainda que ele ande pelo vale de sombra e morte, ele não vai temer mal algum, porque o Senhor está com ele. Então, aquilo que a gente passa, Deus não usa em vão. Deus escolhe os melhores guerreiros para as maiores batalhas. Ele vai te entregar e vai te cobrar por aquilo que te entregou. Então, a gente vai passar muitas vezes por uma marca para que lá fora e todo mundo espiritual entenda quem é o seu dono. Quando se tem um rebanho, seja de ovelhas, aqui no Brasil mais gado, né? Então um rebanho bovino, eles têm marcas. A gente tem uma marca registrada no cartório, a gente tem uma marca registrada na cidade, e toda cabeça de gado, toda cabeça de animal que se encontrar com aquela marca, ela pertence ao dono da marca. Da mesma forma é com Deus.
A gente quer se aproximar dele, a gente quer falar dele, a gente quer viver nos pastos dele, a gente quer estar no cercado dele, mas a gente não quer receber a marca dele. Muitas vezes a gente só quer viver a parte boa. E eu não estou falando que ele me chamou para viver a parte ruim. Eu estou falando que a maturidade me leva a entender que, independente daquilo que eu estou passando, ele tem um propósito maior na situação. Eu vou estar lendo 1 Coríntios 3, verso 1 ao 3. Para explicar um dos problemas do não crescimento ou da falta de maturidade no nosso meio. 1 Coríntios 3, verso 1 ao 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não sendo carnais e agindo como mundanos? Então, aqui o apóstolo Paulo está mandando uma carta para a igreja de Corinto, e ele esteve por lá. Ele queria levar a presença de Deus, ele estava ali levando a palavra de Cristo, o Evangelho, as boas novas, mas ele não pôde levar aquilo que ele queria, de fato. É muito complicado a gente entender que, como a gente leu no início em Gálatas, eu tenho toda a palavra como herança na minha vida, mas eu posso nunca chegar à maturidade, a ter acesso a ela. A herança ela é por direito aos herdeiros. Amém. Nós não éramos filhos, mas ele nos adotou. Então nos deu o direito de ser chamados filhos. Então a partir do momento que eu sou filho, eu tenho direito à herança. Um filho, ainda que bastardo, não importa. Ele tem direito à herança. Se tiver um testamento e naquele testamento um filho de sangue comprovado não estiver no testamento, o testamento cai. Porque o filho tem direito à herança. Mas uma coisa é você ter direito à herança. Outra coisa totalmente diferente é você usufruir da herança. Enquanto eu não atinjo a maturidade, enquanto eu não atinjo a responsabilidade, o caráter aprovado, enquanto eu ainda não estou pronto para receber herança, por mais que eu tenha direito, eu posso morrer antes e nunca encostar na herança. Meus olhos podem vê-la, mas eu não tenho acesso a ela. Muitas vezes a gente tem passado pela mesma coisa na igreja. Temos direito a toda a herança que está na palavra, a todas as profecias que estão se cumprindo, a gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente teme como se não soubesse de nada. A gente já tem o discernimento de tudo que vai vir e o que vai ser depois da consumação dos séculos, mas agimos como se não soubéssemos. A gente já sabe que ele é o dono da prata, do ouro, que essas coisas são usadas no céu como rua, porque não tem valor algum. A gente sabe tudo que ele fez por nós, mas nem por isso temos acessado a herança que ele deixou. 1 Coríntios fala especificamente disso. Eu queria trazer uma palavra mais profunda. Eu queria entregar uma revelação mais profunda. Mas a única forma de vocês entenderem é trazendo uma palavra carnal. Eu tenho que trazer uma palavra de carne, porque não tem maturidade. Eu queria dar uma comida sólida, mas um bebê não dá conta de comer comida sólida. Ele tem que tomar leite. Então, muitas vezes, a igreja tem se comportado dessa forma. Não a nossa igreja, a igreja. A igreja tem se comportado como bebês. E estão ali,
Porque o bebê ele não se preocupa com as coisas que vão acontecer. O bebê ele não se preocupa em trabalhar. O bebê ele não se preocupa em cuidar do irmão. Ele é um bebê. Ele só se preocupa em comer. Quando ele tiver com fome ele chora e dorme. E a igreja tem feito isso. Só que, infelizmente, a igreja acha que está madura. E nesses aspectos, a gente conhece, se você pegar para pensar, analisar aí os amigos próximos, você vai ver que muitas pessoas que a gente conhece são homens e mulheres com 18 anos e tem muitas crianças de 60, 50. A maturidade ela não está ligada à idade física. A maturidade em Deus ela não respeita o tempo cronos. A maturidade em Deus respeita aquilo que eu conheço dele. A minha intimidade com ele é de contrapartida da minha maturidade nele. Ele só pode me entregar algo se ele souber o que eu vou fazer com aquilo. Eu posso vislumbrar muitas coisas. Ele pode me dar sonhos como deu para José. Eu posso até saber que um dia eu vou governar sobre o Egito. Que os meus irmãos vão se dobrar diante de mim. Mas se eu não quero passar pela marca, eu quero só estar no rebanho ali, paradinho, no meio. Mas José aceitou passar pelo processo. Ele foi obrigado a passar pelo processo. E ele amadureceu. Então, são várias fases de maturidade na vida de José, por exemplo. Na vida de Abraão, a gente vê que ele teve que passar pela maturidade no processo do trabalho, tudo aquilo que ele fez para adquirir a herança que estava sobre ele. Na vida de Moisés, ele começa e Deus começa a falar com ele. Então, nossa, o povo está pedindo água. Bate na rocha. E ele bate na rocha. A segunda vez, Deus fala com ele, fala com a rocha. E ele bate na rocha. De novo. Deus chama ele, fala, peraí, vamos conversar. Eu falei para você bater na rocha? Não. E por que você bateu? E por que você bateu na rocha? É porque a primeira vez deu certo, né? Aí não quis mudar o plano. O interessante é que quando ele bate na rocha e faz aquilo que Deus não mandou ele fazer, saiu água do mesmo jeito. Todo mundo tomou água, todo mundo se fartou, todo mundo estava feliz, todo mundo viu Deus na vida dele. Mas o problema da maturidade não é aquilo que as pessoas veem em mim, é aquilo que ele vê em mim. Deus viu ali que ele não estava maduro ainda para dar o próximo passo. Ele ainda não tinha a dependência de Deus. Ele fez tudo que Deus mandou até ali, mas quando Deus mudou um pouco o método, ele se travou. Então ele quis voltar àquilo que ele já tinha feito atrás. Muitas vezes nós estamos assim. A gente passou por um processo de maturidade em Deus. Já vivemos muitas coisas em Deus. Mas quando Deus está mudando um pouquinho a forma de trabalhar, a gente quer fazer do jeito antigo, porque já deu certo, né? Eu estou aqui, deu certo lá atrás, só que Deus tem algo novo para fazer. Deus tem algo novo para fazer na nossa igreja. Deus tem algo novo para fazer na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Deus tem algo novo. Não importa onde a gente esteja, o nível que a gente esteja em Deus, o nível que a gente esteja nos negócios, o nível que a gente esteja em sabedoria humana, Ele tem algo novo para nós. A fonte, ela é insondável, ela é infinita. Ele tem tudo que a gente precisa. No tempo da nova aliança, então aqui no tempo da graça, o nosso nível de conhecimento sobre Jesus determina o nível de maturidade. O direito à herança é do herdeiro, só que o acesso está disponível apenas para aqueles que amadurecem. Amém. Mateus 16, verso 13 ao 23. Mateus 16.
Amém. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, quem eles dizem que eu sou? Né? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus indaga: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Só até aqui. Então, uma coisa que eu entendi com essa palavra é que Pedro, quando ele se aproxima de Jesus e algo é revelado a Pedro, quem era ele? Quem era o Messias que estava andando junto com eles? Quem era Cristo Jesus? Então Pedro, ele fala: você é o Filho do Deus vivo, você é aquele que tinha que vir, você é aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo vira para ele e fala: isso foi te revelado não por carne ou sangue, não pelo seu entendimento, pelo seu intelecto, ou por aquilo que você tem visto, mas te foi revelado por meu Pai que está nos céus. Só que aí vem a segunda parte. Jesus revela algo para Pedro. O que eu entendo com isso? Que na nova aliança, quanto mais revelação eu tenho de quem Ele é, ou seja, quanto mais intimidade eu tenho com Ele, quanto mais próximo eu estou dEle, quanto mais eu consigo entender aquilo que Ele é, mais eu consigo entender quem eu sou. Pedro só teve a revelação de que ele era pedra, de que ele era rocha, a partir do momento que ele revelou quem Cristo era. Então, a partir do momento que eu consigo entender quem Ele é, Ele se revela de uma forma nova, e eu começo a entender quem eu sou. Então, o crescimento, a maturidade, a assertividade, a lógica que eu tenho daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu sou, só se dá a partir do conhecimento que eu tenho de quem Ele é. Então, o meu tempo com Ele, a minha intimidade com Ele, a presença dEle, é o que me leva a crescer e ser maduro nele. Só que olha que interessante, mais uma vez, assim como na história que eu tinha comentado, o verso 21, continuando, o verso 21, então assim, já de imediato quase, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém? Só até aqui. Então calma. Pedro revelou quem ele era. O Senhor é Deus, Filho de Deus, é aquele que a gente estava esperando. E aquilo foi revelado pelo Espírito. Então, Cristo, a partir do momento que eu tenho um conhecimento de quem Ele é, Ele me dá maturidade. Ele fala: então você é pedra. E quando Ele fala pedra, e sobre essa pedra edificaria a igreja, Ele não está falando que Pedro era a pedra
da igreja, ele era a base da igreja. Não. A palavra fala que ele era um pedaço de pedra. A palavra original fala um fragmento da rocha. A palavra original. Ela fala fragmento da rocha. Por quê? Porque quando se tira um fragmento da rocha, nele está contido toda a matéria que existe na rocha completa. Então, a partir do momento que a gente tem um fragmento da rocha, a gente passa a ser cristão. Pequenos cristos. Fragmento de rocha. Um pequeno pedaço da rocha que leva toda a essência da rocha verdadeira, que é Cristo Jesus. Mas Pedro se envaidece com aquilo. Aquela parte do que ele era envaideceu ele. Ao ponto de 1 minuto depois, ele se sentir no direito de repreender Jesus. Então, naquele momento em que ele repreende Jesus e fala: Senhor, de forma alguma eu vou te deixar morrer, eu me entrego pelo Senhor, mas eu não vou deixar isso acontecer. Jesus revela uma nova face do amadurecimento dele. Olha, você é pedra de tropeço. Então, a maturidade de Pedro, pelo caráter dele, pela forma que ele agia, por ser muito espontâneo, 880 e muito agitado, ele ia de um ponto ao outro muito rápido. Então, Jesus acaba de revelar a ele que ele vai ser a base, ele vai estar ali próximo dele, que ele é uma pedra, um fragmento, ele é um pedaço de Cristo na terra. E um pouquinho depois, ele já passa a ser uma pedra de tropeço, porque ele está contra o ministério de Cristo. Então entenda uma coisa, a nossa maturidade, ela não pode nos levar a querer viver por nós mesmos. A partir do momento que a gente acha que sabe o que ele está fazendo e que a gente acha que pode determinar o que ele vai fazer, a gente fugiu da linha da maturidade. A gente saiu do cerco de Cristo. A gente saiu do pasto do rebanho dele. Ele é o cabeça. Ele sabe o que está fazendo. Pedro, naquele momento, ele se envaidece, ele se perde na revelação que ele tinha de quem ele era e se esquece que a pedra, fragmento de rocha, ela não é nada comparada à rocha. Ele só tinha um pedaço de Cristo com ele. Ele não era o Cristo. E ele repreende Jesus e tenta tirar Jesus do caminho, porque ele veio para isso. E Pedro sabia disso. Pedro sabia que ele ia ser entregue. Ele tinha deixado bem claro. Mas por um momento ali de descuido, ele se perdeu na maturidade e desceu um degrau. A gente conhece a história de Pedro, a gente sabe por todos os momentos que ele vai passar e quantas fases foram necessárias para ele amadurecer. Nega a Cristo 3 vezes, volta para o barco, encontra Jesus na outra margem. Então, quantas vezes foi necessário, quantos cenários foram necessários para ele amadurecer de verdade? Mas quando ele amadureceu em Atos dos Apóstolos, na verdade ele amadurece um pouco antes, mas o ápice é ali em Atos dos Apóstolos, mas quando Jesus o encontra na outra margem do rio, depois de ressurreto, e ele pula do barco e vai ao encontro de Jesus, e Jesus pergunta 3 vezes para ele: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, a maturidade chegou naquele momento. O máximo da maturidade que a gente pode ter é entender que Ele nos ama. A gente não consegue amar Ele como Ele nos ama. O nível ali que Jesus pergunta de amor começa no amor ágape e vai descendo para o amor filemon, amor eros, para ver se chega no nível de: você consegue me amar pelo menos como pessoa? E quando ele entende que ele não era nada diante de Deus e tudo que Cristo tinha feito por ele, ele de fato amadurece. Então Cristo manda eles irem todos se juntarem, vem a descida do Espírito Santo em Atos, e ele que estava com medo, estava temendo, tinha voltado para o mundo, tinha voltado para o barco, tinha voltado para os afazeres antigos, depois dessa palavra com Deus, depois dessa palavra ali com Jesus, depois de ser verdadeiramente forjado
e entender quem ele era em Cristo, ele sai e prega e 3.000 pessoas são convertidas naquele dia. Então o poder do Espírito nos capacita. A revelação de quem Jesus é nos faz andar em novas revelações de quem somos. Então nos leva a novos passos de vida. Cada vez que eu recebo algo novo de Deus, cada vez que eu conheço uma face de Deus, e eu gosto de pensar dessa forma porque cada um conhece um pedaço ou um ângulo da face de Deus, e cada vez que eu viro um pouquinho mais e conheço Ele por uma outra perspectiva, conheço uma outra parte dele, algo novo, um Deus de cura. Nossa, mas agora eu estou numa fase que eu preciso de um milagre, mas não é na cura, é nas finanças. E eu viro um pouco e eu conheço um Deus que faz milagres nas finanças. E eu preciso agora de um Deus que me dá uma direção. Eu não sei o que fazer nessa situação. Ela não vai impactar no meu hoje, mas vai impactar na minha vida inteira. Ela vai impactar na minha decisão de vida, que seja um casamento, filhos, coisas que vão impactar e vão perdurar a nossa vida inteira. E eu viro um pouco e eu recebo uma revelação dele, uma direção dele. Isso me dá paz na minha decisão. Então, cada vez que eu conheço uma nova face de Deus, Ele me prepara para poder usar isso com muitas outras pessoas. Se eu passo por um momento complicado, por exemplo, Daniel, esses dias eu até dei o testemunho, né, que quando aconteceu o ano passado, ele caiu, bateu a cabeça, teve traumatismo. E, amém, glória a Deus, foi curado e Deus fez um milagre na vida dele. E isso me deu uma força diferente para falar com alguém que esteja passando pela mesma coisa. Então Deus, Ele vai nos usar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos encher para que possamos ser usados no máximo nessa vida. No máximo daquilo que Ele quer para nós. Porque a maturidade, ela me leva a entender isso, que não sou eu mais, Cristo vive em mim. Já não vivo eu. Então, as coisas que eu fazia, as coisas que eu pensava são muito pequenas. Ele tem algo muito maior, muito melhor para me entregar. Ele tem algo novo a fazer, através de mim e por mim. Uma das coisas que me incomoda é quando a gente pensa na igreja, pessoas que têm 10, 15, 20 anos de convertido e continua da mesma forma que era há 20 anos atrás. O que muda geralmente é uma roupa, porque talvez se não tivesse mudado roupa, não tivesse mudado a forma de falar, ela não teria durado aos 20 anos, ela teria saído antes. Mas quando tem 15, 20 anos, mudou talvez um jeito de falar, não fala mais tanto palavrão. E talvez só perto dos irmãos mesmo, porque longe, tudo normal, tudo como era antes. Sabe, Deus, Ele não te escolheu, Ele não se entregou, Ele não morreu na cruz para que a gente fosse um pouco melhor do que a gente era. A ideia não é essa. Ele não quer te mostrar uma versão sua aprimorada, onde você, nossa, aqui eu não fico tão nervoso, eu não xingo tanto, eu não falo. Não é isso. Ele não quer controlar a gente, Ele quer transformar a gente. Quando a gente se entrega a Ele, a gente começa a entender quem Ele é e o que Ele é. A gente começa a viver de forma diferente. A minha atitude é diferente porque eu não estou sendo controlado por alguém. Não tem alguém me pressionando e falando, você não pode xingar. Você não pode usar essa roupa. Não é isso. Eu não quero mais. Porque aquelas coisas ficaram para trás. Eu lancei tudo no mar do esquecimento. Eu larguei aquilo. Porque, no final das contas, não existe uma melhor versão ou uma pior versão de cada um de nós. Existe a única versão. Ele forjou cada um com uma única versão. Cada um tem uma forma específica, onde só Ele pode preencher.
O problema é que a gente acaba olhando para os outros e querendo algo que ele tem, algo que essa outra pessoa tem. E isso nunca vai preencher o vazio que está dentro de nós. Não é o tempo de igreja, não é o tempo, não é a idade que vai nos levar a ter maturidade, que vai nos levar a ter paz na presença dele, não é o dinheiro. Nada disso nos leva a ter paz. Nada disso nos leva a ter presença. Nada disso nos leva a ter intimidade com ele. É a entrega, é aquilo que eu conheço dele. Isso reflete em mim e eu passo a transmitir uma presença diferente, que é a presença dele, a essência dele, a graça dele, o poder dele, a manifestação da glória dele. E um dos problemas da maturidade, não um problema, mas uma dificuldade que a gente tem, é que ela geralmente nos direciona para um lugar desconhecido. Só que a gente tem que entender que o desconhecido ele é totalmente contrário ao incerto. Ele é poderoso, ele é dono do tempo, ele é insondável, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, o que para mim é desconhecido, ele já tem ciência por completo daquilo. Só que o desconhecido nos tira da nossa zona de conforto. Você não quer largar sua parentela, toda a sua terra e aonde você cresceu e ir para um lugar distante onde ele vai te mostrar. Você quer primeiro saber aonde que é esse lugar, saber se lá tem banquinho, né, pra gente sentar, saber se vai ter aguinha gelada, né? Primeiro a gente quer saber que lugar que é esse, para depois a gente largar alguma coisa aqui, né? Mas a forma dele agir não é a forma que a gente pensa. A forma dele fazer não é a forma que a gente quer. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações onde a vontade dele é totalmente contrária à nossa. E isso é ótimo. Porque quer dizer que você enxergou a vontade dele. Os nossos olhos se abriram para entender aquilo que ele quer fazer. Já é um ponto de maturidade, porque eu entendi aquilo que ele quer. Muitas vezes a gente está preso em uma situação e chega um evangelista, chega um pastor, chega alguém e fala: irmão, o que está acontecendo isso? Não, mas eu estou esperando, Deus vai fazer. Mas Deus nunca te colocou naquele lugar. Às vezes a gente sofre tanto numa situação onde Deus nem está nela. E a gente jura de pé junto, né? Que está esperando Deus agir naquela situação. Às vezes a gente sofre tanto com uma empresa que está tudo dando errado e a gente esforçando, sendo que Deus já queria que ela tivesse fechado há muito tempo. Deus tem feito de todas as formas para ela fechar sem você literalmente quebrar. Só que a gente está preso em achar que Deus vai fazer um milagre. Mas Ele nunca nem teve naquilo lá. Às vezes a gente está preso numa faculdade e as coisas não dão certo. Um relacionamento e não dá certo. E a gente ora, e a gente jejua, e a gente, meu Deus vai fazer. Mas Ele nunca nem teve lá. Um dos pontos da maturidade é entender o que Ele quer e não o que a gente quer. A palavra fala que Deus não contente com o homem para sempre. Em um momento Ele vai deixar viver a vontade permissiva dele. Mas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é muito diferente disso. Ele tem algo melhor para a gente. Às vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente está segurando com tanta força e que Ele nunca esteve ali. E a gente está ali, esforçando em algo que não vai gerar fruto, não vai ter valor. Por exemplo, se eu pego uma criança, o Daniel mesmo, ele brinca lá de Lego, de montar as coisas, e eu não brinco muito de Lego, nunca fui de brincar com Lego. Mas tem coisa que ele esforça para montar, e ele fica e fica nervoso e bravo, que ele é meio estouradinho também. Ele é uma benção, mas é... E aí ele fica bravo e joga pra lá e tal. E eu dali olhando, eu chego lá e faço: pronto, tá montado. Por quê?
Porque a maturidade faz a gente ter uma visão diferente das coisas. A idade, ela contribui para a maturidade. Sim, lógico, é normal uma pessoa de 50, 60 anos ter uma ciência que eu não tenho. Ela pode me dar direções, conselhos que eu desconhecia. Mas, em Cristo Jesus, a gente tem o cenário da graça. E o interessante da graça é que um dia na presença dele vale mais do que 1000 anos aqui fora. Então, um dia na presença dele eu posso aprender tanta coisa, eu posso estar tão à frente do meu tempo, passando um dia na presença dele. Amém? Como podemos amadurecer em Deus, então? Tiago, você falou. E a maturidade, ela vem com o tempo, ok. Mas Romanos 12, 2 é bem claro quanto a isso. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente ter o conhecimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa da leitura da palavra. A renovação do nosso entendimento, a mudança da mentalidade, que hoje se usa muito mindset. Isso aí, tem que fazer um mindset, tem que mudar a ideia, tem que mudar a concepção, tem que mudar o conceito. A gente tem que mudar a forma que as pessoas nos veem, a gente tem que mudar a forma que a gente vê um produto. Está aqui, Romanos 12, 2. Leitura da palavra. Porque com a leitura da palavra, eu vou conhecer, em primeiro passo, aquilo que é o meu testamento. No segundo cenário, eu vou me aproximar dele ao ponto de ele revelar a mim aquilo que eu preciso para ter acesso à herança. Direito nós temos, acesso é conquistado. Amém? Vamos nos colocar de pé. Então, que venhamos a nos deleitar na palavra do Senhor, fazer dela a nossa espada, fazer dela o nosso alimento. Tenho alguns amigos meus que até me questionam às vezes, falam: Tiago, mas você trabalha cedo, à tarde, faz freelance, trabalha de madrugada, e agora você está pregando também toda quarta, você tem que estudar para levar a palavra, como é que é? Eu falo: cara, tem que estudar, né? Tem que pesquisar, tem que olhar uma coisa ou outra. Ele: cara, mas aí toda vez uma palavra, tipo meia hora, 40 minutos, toda semana uma coisa, quanto tempo que você tira para isso? Esses dias eu me questionaram isso daí, né? Eu peguei e falei: acho que toda a vida. Já tem 33 anos que ele tem me preparado para isso. Não é 2, 3, 4, 5 horas na frente ali que eu vou tirar uma palavra. É daquilo que eu vivo com ele. Quando eu saio no carro, eu estou louvando ele. Quando eu chego em casa, tem dia que eu coloco um fone de ouvido e vou ouvir ministrações. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou ouvindo ministrações. Tem vezes que eu coloco a palavra falada. Então, o meu tempo é para ele. Eu tenho meus afazeres, eu tenho minhas responsabilidades aqui no mundo físico, mas o meu espírito, ele está pronto. E essa é uma chave importante. O nosso espírito está pronto. Ele está sempre pronto. Sempre. Às vezes a gente precisa de muita coisa, mas quase nada é necessário. A gente se atarefa com muitas coisas, mas o espírito já está ligado. O espírito é como se fosse a tomada ali, tá o fiozinho descascado lá, só encosta. Se você só encostar, ela vai vir, o choque vai vir. Mas nossa carne fica militando contra isso o tempo inteiro. Então a nossa mente tem que estar na palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agradecendo ao Senhor pela palavra, agradecendo ao Senhor pela Tua presença, por Tua graça, por Tua misericórdia. Pai, assim como a Tua palavra nos fala em Salmos 1, que venhamos, Deus, a meditar na Tua palavra dia e noite, Pai. Que venhamos a ser, Deus, como uma árvore plantada em meio aos ribeiros, Pai, que vai dar o fruto no tempo certo.
Papai, que o teu povo venha amadurecer, que venhamos a crescer na tua presença, que venhamos a entender que a idade não é uma limitação, que o cansaço não é uma limitação, que os afazeres não é uma limitação. Temos tempo, Deus, para dedicar ao Senhor, porque quanto mais conhecemos de Ti, Deus, mais conheceremos de nós mesmos. Nos revela, Deus, a Tua face, nos revela, Deus, a Tua presença, nos leva a ter desejo, anseio, Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, que venhamos a ser, Deus, uma face do Senhor nessa terra, Pai. Cada um que aqui está, Pai, tenha o seu aspecto, Deus, seja um fragmento da rocha que é Cristo, que cada um leve toda a essência da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nos leva a ter desejo pela Tua palavra, como Romanos 12 nos diz, para que venhamos a conhecer, Deus, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, no tempo que se chama agora. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a cada um que aqui está. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então que a gente saia com essa palavra no coração, entendendo que meninos e meninas fazem o que querem. Nós fazemos o que é necessário. E é necessário que estejamos deleitados na presença dEle, que estejamos com a palavra dEle no nosso coração, na nossa mente, todo o tempo. Isso vai ser bom para nós. Ele nos deu uma forma de conseguirmos todas as coisas para nós, porque o reino dEle foi feito para nós. A gente só tem que voltar para lá. Amém?